Alô, boa tarde. Alguém aí? Alguém aí? Oi, gente. Não é um horário convencional que estamos aqui hoje, mas tem gente entrando. Nieva, Walter, Nieva, Guilherme Duarte. Tudo bem, Guilherme? Camila, nossa aluna do Monza Otzi. Letícia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá. Boa tarde, Andressa. Que legal, gente. Olha, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que acompanhou na semana passada a Semana Terapeuta de Mão Cheia. Esse aqui é o Tá na Mão, num horário e num dia pouco convencional, eu sei. A gente normalmente marca essa live para quarta-feira ou quinta-feira, mas a gente observou uma necessidade de começar a intensificar a nossa presença aqui, principalmente nesse período de isolamento. Então, primeiro de tudo, gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui, apesar da gente nem ter anunciado nada, mas a gente quer começar agora a fazer essas lives todos os dias, tá? Todos os dias da semana. E aí a gente conta com vocês, a gente quer saber de vocês também qual seria um horário legal, adequado para todo mundo. Se o período da tarde é bacana, ótimo, vamos fazer à tarde. Se for à noite, a gente tenta se organizar também para fazer à noite, apesar de que agora, com essa coisa do isolamento, todo mundo está fazendo live às noites, então fica um horário mais concorrido, mais difícil, e às vezes tem caído bastante a conexão, então a gente tem buscado assim horários alternativos para talvez mudar essa situação e a gente conseguir estar aqui mais vezes sem tantos problemas. À tarde, né? Adequa post. À noite, super cheia. Também acredito assim, a noite está muito complicado. Então, como a gente pensa assim, talvez, a gente sabe que muitos dos colegas não estão ainda em casa, né? Ainda estão trabalhando, ainda estão na ativa. 21 horas é um bom horário? Olha, bacana. A maioria faz às 18 horas. Normalmente a gente estava fazendo no horário das 7 horas da noite, mas realmente é um horário super complicado, né? Então, a gente queria hoje trazer um assunto, às vezes, para quem está começando, para quem está iniciando, porque foi uma pergunta que apareceu demais para nós nesses últimos tempos, que é quais os materiais, o que eu preciso saber para começar a fazer órtese. Então, por exemplo, o terapeuta que ainda não começou a fazer órtese, que está começando agora nessa área da reabilitação física, ou para aquele terapeuta que, por qualquer motivo, teve que se afastar, né, ou acabou não trabalhando com os pacientes da reabilitação física, mas que vê um potencial interessante, acompanhou a nossa semana terapeuta de mão cheia e veio lá, despertou assim, acho que confeccionar órtese pode ser uma boa, e realmente é uma boa para o consultório, é uma boa para os nossos pacientes, a gente consegue ter mais uma possibilidade de tratamento para os nossos pacientes. Então, a gente pensou assim, vamos trazer esse tema, né? Depois, inclusive, essa live vai ficar disponível, vai ficar gravada. Eu já estou aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, eu estou falando aqui para o YouTube, e depois a gente vai editar e vai deixar já disponível no YouTube essa mesma gravação. E a gente quer fazer isso todos os dias da semana, tá bom? Bom, então, para começar, eu acho que quem acompanhou... Alguém aí acompanhou a Semana Terapeuta de Mão Cheia? Opa, devido a uma baixa qualidade de conexão. Olá, ai, pausado. Não, gente. Alguém acompanhou a semana? Alguém acompanhou a Semana Terapeuta de Mão Cheia? Diga sim ou não, yes, dá um joinha. Bom, para quem não acompanhou a semana, quem tenha acompanhado a semana, talvez saiba dizer aí o que realmente a gente precisa saber antes de começar a pôr a mãos à órtese, né? Primeira coisa que eu acho que é o primordial e que a gente tem que ter claro na nossa cabeça é que por trás de uma confecção adequada de uma órtese
o que que a gente tem que ter primeiro? Então, por trás disso tem ali muitos princípios que a gente tem que ter claros na nossa cabeça, né? Primeira coisa é isso. Então, às vezes a gente cai no erro de olhar a órtese e achar que simplesmente uma coisa mais simples de se fazer. Ah, não, esse daqui eu dou conta de fazer, mas às vezes esquece que por trás dessa órtese tem ali princípios biomecânicos interessantes, princípios mecânicos que regem aquela confecção de órtese, tem ali pontos anatômicos que a gente realmente precisa respeitar e que não estão ali por acaso, né? Então, a gente tendo isso claro na nossa cabeça, fica muito mais fácil da gente, opa, peraí, eu estou entendendo o que está aqui, eu consigo visualizar essa mão e saber onde que eu vou posicionar, o que eu vou fazer primeiro e o que é mais importante antes mesmo de ter uma órtese bem acabada, vamos dizer assim, tá? Então, acho que se a gente ter isso claro, eu tenho aqui um roteirinho, tá, galera? Para não me perder na explicação. Então, acho que a gente tendo isso claro na cabeça, fica muito mais fácil de se fazer qualquer órtese, certo? Bom, a segunda coisa que a gente precisa saber é que eu acho que, na verdade, é uma consequência desse primeiro passo, é lembrar que os recursos que a gente utiliza, os recursos que a gente disponibiliza para o nosso paciente, ao mesmo tempo, eles podem tanto ajudar o nosso paciente, promovendo um melhor posicionamento e ser funcional, como também, se a gente não tiver cuidado, não tiver atento àquele princípio número 1, eles podem vir a prejudicar o nosso paciente. Então, a escolha adequada do material é super, super, super importante. Super importante. Então, por mais que, para quem está começando, mas eu preciso economizar em alguma coisa, vamos lá ver o que eu compro mais barato. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Desde que o som tá cortando? Ai, ai. Ixi. Não sei o que eu posso fazer. Ai, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, se estiver muito ruim, me sinalizem que a gente tenta fazer outra coisa. Mas eu acho que. Vamos embora, eu vou tocar o barco, tá bom? Não tá saindo o som? Ah, meu Deus. Gente, olha que louca. Gente, eu tô pirada. O som não tá saindo, sabe por quê? Porque a inteligência rara aqui, ó, fez o seguinte. Coloquei o fone ligado, tá ligado no celular, tá bom? Mas eu esqueci de fazer isso. E agora, galera, melhorou? Tá bom agora? Diga se sim ou se não. Tá normal, gente? Ai, que bom. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Esse é o Tá na Mão, doutor Maurício. Eu sou a Verusca Savoldelli e a gente está aqui falando sobre as estratégias que os terapeutas ocupacionais, os terapeutas da mão e fisioterapeutas que estão começando nessa área também, que estão interessados em começar a fazer órtese, começando a migrar para a área da reabilitação da mão, precisam ter, né? Então, a gente está aqui falando sobre, para quem está chegando agora, o que a gente precisa saber primeiro para quem vai começar a pôr as mãos à órtese, tá bom? Bom, então a gente estava falando que a gente precisa lembrar que esses recursos, eles tanto podem auxiliar como podem prejudicar. Então, para a gente ter uma clareza de que os materiais vão beneficiar o nosso paciente e não os prejudicar, a gente tem que ter claro que a gente pode economizar em algumas coisas, desde que não bacana. Compra uma mais barata, depois com o tempo você vai comprando materiais com melhor qualidade. Não tem uma panela elétrica ainda, porque custa lá em torno dos 200, 350 reais. Dá para adaptar super bem, comprando, por exemplo, uma forma, né? E um aquecedor, sabe aqueles ebulidores que antigamente chamava, acho que rabo quente, né? Então é uma boa opção. Tá travando tudo? Ai, meu Deus. Tá ruim para todo mundo aí, galera? Tá bom? Tá bom. Então eu vou continuar. Tá bom? Vou continuar, certo? Então tá. Então vamos lá. Então, o que eu estava falando? Que a gente pode economizar em algumas coisas, que dá sim para economizar, mas
que em outras a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas depois a gente vai falar desses materiais que a gente precisa ter cuidado. Mas vamos lá, o que a gente precisa ter essencial? Então, eu acho que o essencial, para quem está começando, é ter, no mínimo, à mão, 4 tesouros, tá? Então, eu separei aqui, ó, o que a gente carrega dentro da nossa mala de órtice, tá vendo aqui, ó? São 4 tesouros, né? Então, no mínimo, a gente tem que ter aqui, ó, 3 tesouras, que são tesouras básicas do nosso dia a dia, certo? Tesouras maiores, mas que não é nada de especial, tá? Qualquer 15 reais, 20 reais, você compra uma tesoura como essa, uma tesoura talvez um pouquinho maior, e uma tesoura que é interessante, ó, para que você vai usar essas tesouras? Uma você vai usar para cortar o termoplástico aquecido, então você tem que ter uma tesoura boa, bem amolada, para cortar o termoplástico aquecido. Uma segunda tesoura você vai deixar guardada só para cortar os velcros, tá? Para que não se misture. Uma tesoura que você corta o velcro é uma coisa, tesoura que você corta o termoplástico é outra. Ainda mais se você utilizar o velcro autoadesivo. O velcro autoadesivo, você precisa ter uma tesoura só para ele. Por quê? Porque começa a acumular um excesso de cola. Olha só, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo que tem um excesso de cola? Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem bonitinho aqui para vocês. Tá? Tá para ver? Então, essa tesoura, se você usar a mesma tesoura que você corta os velcros, for a mesma que corta o termoplástico, a qualidade final do seu acabamento no termoplástico vai ficar ruim. Então, você tem que ter um cuidado com relação a isso. Uma outra tesoura interessante que vale a pena você ter é uma tesoura como essa aqui, ó. Mas também não é essencial, tá? Isso aqui a gente já teve depois de algum tempo. Essa tesoura, tá vendo? É uma tesoura de teflon. Ela gruda menos o velcro autoadesivo. Então é interessante você ter uma como essa para cortar o velcro autoadesivo ou para cortar alguns tipos de termoplástico, porque tem alguns termoplásticos que grudam mais quando ele está bem aquecido na água, ele gruda muito mais do que outros. Então, uma tesoura com teflon é uma coisa bem interessante de se ter. Essa, a Lari está aqui falando, essa dá para achar na internet e nem é tão cara, não é mesmo? Não é cara, não. Aqui a gente tem uma... Então, assim, dessas 3 tesouras é interessante... Isso daqui é um bônus, claro que se não tiver essa também não tem problema, mas no mínimo 3 tesouras como essa, e uma quarta tesoura, que é o que você vai utilizar para cortar o termoplástico frio. Então, depois que você fez a marcação do seu molde, é interessante que você corte com uma tesoura mais firme. Aqui a gente usa essa aqui. É uma tesoura Fiskar, mas não necessariamente precisa ser uma tesoura como essa, que é um pouco mais cara. Essa talvez você teria que investir um pouco mais para ter uma tesoura como essa. Mas você pode adaptar. Você pode utilizar uma tesoura boa de poda de jardineiro. Você pode utilizar uma tesoura de corte de aviação, de corte de aço, né? Então, essa é uma tesoura um pouquinho mais cara, mas uma tesoura como essa você pode encontrar facilmente, por exemplo, na Leroy Merlin. Então, no mínimo, você tem que ter umas 4 tesouras. É o ideal para você começar. Então, aqui você investe o quê? Talvez aí uns 60, 70 reais, você tem aí umas 4 tesouras. Eu acredito que seja isso. Mas eu acho que não seja muito mais que isso. Depois, além disso, você precisa ter onde você vai aquecer o seu termoplástico, né? A gente tem aqui uma panela elétrica. Hoje eu até separei aqui, gente, vou mostrar para vocês. Então, o ideal é que você tenha uma panela elétrica que pode ser quadrada ou retangular. Aqui a gente tem, eu trouxe aqui a nossa que fica dentro da mala, é uma retangular, ela é um pouquinho maior do que as outras. E é interessante porque se você, por exemplo, vai fazer uma órtese maior, seu paciente é grande, e às vezes o termoplástico não cabe todo dentro da panela, então se ela for retangular, isso já facilita a vida. Se não, o que você pode fazer é colocar o termoplástico aos poucos numa uma panela retangular ou uma panela redonda também faz o mesmo efeito, né? Mas, eu não tenho dinheiro ainda para investir numa panela elétrica. Como é que eu vou fazer? Dá para fazer, né?
Então, até tinham comentado aqui há pouco, uma aluna nossa, esses dias, nós temos dentro da comunidade, para quem são os nossos alunos do Mãos à Órtice, a gente tem uma comunidade no Facebook, onde a gente troca experiências, onde a gente se ajuda, onde a gente está ali acompanhando a evolução dos pacientes. E esses dias, a hora que ela começou, ela também ainda não tinha manuseado, tinha tido tantas experiências com termoplástico, mas as primeiras vezes que ela foi manipular um termoplástico, o que ela fez? Não tinha ainda panela elétrica. Ela usou uma forma de teflon como essa, uma forma de bolo retangular, e aqueceu usando um ebulidor, um aquecedor tipo rabo quente. Foi perfeito. E isso me trouxe muitas lembranças, porque quando eu comecei a fazer órtice, há 18 anos, 17, 18 anos atrás, era o que eu usava. E eu não me envergonho de nada disso, muito pelo contrário. Então, quando eu comecei, foi assim que eu fazia órtice. Então, isso me trouxe, assim, excelentes lembranças. E ela toda preocupada, ai, mas eu não tenho a panela, como é que é, como é que vai ser? E foi excelente. Eu falei, maravilhoso. O importante é que você consiga aquecer o seu material e que você consiga entregar um equipamento de qualidade para o seu paciente, independente se você vai aquecer na panela elétrica ou se você vai aquecer numa forma utilizando um rabo quente. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Por quê? O que ela não economizou? Não economizou no que ela entrega, né? Então, isso foi uma coisa bem bacana. O valor da panela. O Márcio está perguntando. Normalmente, Márcio, as panelas elas variam de R$ 150 até 350, 380. A gente já viu isso por aí. Mas na internet você encontra facilmente. Coloca lá panela elétrica quadrada ou retangular. Existem várias marcas. A primeira que eu comprei aqui em São Paulo faz muitos anos. Não vou saber nem em reais quanto custaria isso, quanto foi, mas comprei numa daquelas lojinhas da Liberdade, naquelas lojas lá dos japoneses. Foi ali que eu comprei minha panela elétrica. É panela elétrica de cozinha, né? Importante é que ela tenha uma certa profundidade. Olha lá, tá vendo que ela é um pouquinho mais alta? Ó, ela tem isso aqui, ó, de altura, tá? Importante é que ela tenha essa profundidade, ó, tá vendo aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Um dedo de altura, para que você encha lá de água e ela não transborde. Importante ela não transbordar quando você for colocar o termoplástico dentro, né, a água e o termoplástico, ela não pode transbordar, então ela não pode ser muito rasa, ela tem que ter uma certa profundidade, mas é panela elétrica de cozinha, tá? Contanto que o ideal, aí que estava falando, que o ideal é que seja retangular ou quadrado. As retangulares são melhores, tá? Como a Marília está dizendo aqui, é um pouco mais cara. Mas eu acho que vale a pena o investimento. Mas também é o tipo da coisa, não precisa ser um investimento já, né? Não precisa ser o primeiro investimento que você vai fazer. Mas para quem já está na área, conseguem perceber a diferença quando você faz, na verdade, na velocidade em que você faz. Tanto numa quadrada e quanto na retangular. Na retangular você vai mais rápido. Você vai mais rápido, você consegue colocar praticamente tudo lá dentro, a não ser que seja, se for fazer uma hortifruti podálica, por exemplo, que aí realmente a gente vai aquecendo o material por etapas, mesmo na panela maior. Bom, eu não achei aqui meus lápis. Ai, coisas. Bom, além disso, uma coisa que é interessante, mas não é essencial para quem está começando, é você ter um soprador térmico. Tá vendo? Esse aqui que vocês vão ver virado, mas é da marca Gama. A gente tem esse, tem um outro da Black & Decker, mas o Gama, ele é bem levinho, bem leve e bem barato. Para quê? O que ele te ajuda? O soprador, ele nos auxilia a aquecer pontos muito específicos. Por exemplo, eu fiz a minha órtice, mas tem um certo ponto que eu preciso aquecer e eu não quero colocar o termoplástico todo na água de novo, porque senão vai estragar, vai tirar o molde daquilo que já está pronto, é só aquele pontinho. Então, você vai lá com o soprador só naquele lugar, aquece e modela de novo. Para que ele é interessante também? Se você utiliza um velcro autoadesivo e que talvez a qualidade da cola não seja assim tão boa,
quando você aquece a cola do velcro, né, o velcro do velcro adesivo, ele vai colar mais fácil na sua órtese. Então, ter à mão um soprador térmico também te ajuda bastante, né? Não é, como eu falei, não é o essencial logo no início, mas ele auxilia bastante. Agora, se você não for ter, por exemplo, um aquecedor como esse, né, um soprador térmico, e você vai investir num velcro bacana, aí sim. Aí você vai ter, por exemplo, um velcro como esse, ó. Tá vendo? Não sei se você dá para ver. Ó. Ele é da marca Velcro, certo? Ele é da marca Velcro. O que a gente usa, ele não precisa ser aquecido. A cola dele é uma cola tão boa que você não precisa aquecer. Então, ela tem uma certa resistência, então ela não vai sair com tanta facilidade. Então, por isso a gente opta por esse. Por quê? É o material que eu entrego para o meu paciente. Então, nesse, eu não economizo. Eu gasto um pouco mais. Por quê? Ela me dá a segurança de que, se o paciente retornar para mim, ele vai retornar porque a órtese ficou pequena, porque a órtese já não serve mais, ele precisa ter outra. Não porque a cada semana o velcro descolou. E pensa na chatice que é você ter que estar toda hora trocando o velcro do paciente, ou colocando ele de novo na sua agenda só para você trocar o velcro. É chato, né? É chato para a gente, é chato para o paciente, que toda hora vai dizer, nossa senhora, eu gastei tão caro nessa órtese, e agora toda vez eu tenho que ir lá naquele consultório para poder ajustar de novo esse velcro que não para no lugar. É um saco isso. Então, e é saco pra gente também, né? Então, a gente prefere aqui usar esse, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ele é da marca Velcro. Deixa eu ver aqui, onde é que tá aqui o nome? Ele é um velcro ultra resistente, tá? Existem 2 tipos de velcro dessa marca, né? Da marca Velcro. Um que tem os ganchos maiores. Gancho é essa partezinha mais áspera, né? Que gruda, que vai grudar o velcro fêmea. Esse daqui, não dá para ver direito, né? Está ruim. Vocês estão conseguindo ver? Quando eu mostro, vocês conseguem ver direitinho? Olha só, ele tem um gancho bem pequenininho. Tá vendo? O ganchinho dele é bem pequeno. E ele é muito bom. Ele, apesar de parecer assim, nossa, me parece que isso aqui gruda. Ele gruda até mais do que aqueles outros que tem um gancho maior. Olha só, eu vou mostrar aqui um outro, só para vocês verem a diferença dele, ó. Consegue perceber ver a diferença? Tá vendo? Alguém vê? Travou? Ó, consegue ver aqui, ó. Tá vendo que ele tem, ó, uma argolinha mais, um ganchinho mais proeminente, mais para cima? Alguém vê? Alguém consegue ver o que eu tô mostrando? Sim ou não? Ninguém diz nada? Bom, se não ver, depois ficar gravado, vai ver, né? Bom, esse daqui não, ó. Ele é mais baixinho, ó. Tá vendo? Não dá para ver. Ó, mas olha só. Muita luz aqui também, ó. Ó, ele é bem baixinho. Então, ele gruda até mais do que o outro, por incrível que pareça. E a cola dele é melhor. Então, é dica para quem quer começar em grande estilo, começar com velcro bom, tá? Começar com velcro bom. Aí, outra coisa que você precisa vai ter à mão, e não precisa ser assim como a gente tem, mas a gente guarda, principalmente quando a gente vai fazer atendimento externo, a gente faz alguns rolinhos com cores variadas de velcros para que eu tenha a possibilidade eu dê a possibilidade para o meu paciente escolher a cor do velcro que ele quer. Então, ó, a gente tem aqui ó, um saquinho simples. Tá travando um pouco. Ainda bem que ficará gravado. Vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado. E essa daqui eu acho que já consigo subir quase que com pouca edição, subir direto para o YouTube. Tá bom? Bom, então assim, a gente tem aqui ó, um rolinho, um saquinho com várias
vários tipos, várias cores de velcros para que eu dê a possibilidade para o meu paciente escolher. E aí, você pensar, mas com que tipo de velcro você compra? A gente compra um velcro fêmea, simples, desde que ele tenha 5 centímetros de largura. Esse é o ideal, 5 centímetros de largura. Porque se você precisar de menos, você corta ele ao meio e você utiliza metade em uma outra órtese, porque a maioria das órteses que a gente faz, lembra da questão da distribuição de pressão? Lembra quando a gente falou, não sei se alguém viu aí na semana terapeuta de mão cheia, nós falamos sobre a questão da distribuição de pressão. Então, quando a gente trabalha com distribuição de pressão, ela também está relacionada à distribuição de pressão nos velcros, tanto com relação à quantidade de velcros que eu vou deixar na órtese, quanto com relação à largura. O velcro mais fino, mais estreito, ele vai ter uma concentração de pressão maior do que se o velcro for mais largo. Eu distribuo a pressão que eu vou fazer em cima da órtese com um velcro mais largo. Então, o ideal é que você compre. Outra coisa que você precisa realmente ter à mão é conhecer a diversidade de termoplásticos que existem no mercado. Por quê? Eu estava dando uma vista de olhos aqui rapidinho nas empresas que fornecem termoplástico para a gente, no Brasil. Nós temos hoje 3 empresas só, são poucas, é verdade, mas são 3 empresas que distribuem os termoplásticos no Brasil. E a gente tem uma variedade muito grande. Hoje, nós temos 18 tipos diferentes de termoplásticos no mercado. Então, por que a gente vai fazer todos os tipos de órteses possíveis usando um único tipo de material? Porque eles são 18 tipos totalmente diferentes uns dos outros, totalmente diferentes e que têm características diferentes com relação à resistência, com relação à elasticidade, à espessura do material, com relação ao tempo que ele demora a reagir na água, a aquecer na água. Então, eles têm tempos diferentes, espessuras diferentes, eles têm memória diferente. Então, tudo isso faz com que nos auxilie a escolher o material adequado para cada situação. Então, é bom que a gente esteja familiarizado, não precisa ser com os 18 tipos, mas pelo menos conhecer 2 a 3 que vão nos auxiliar com a maioria das órteses que a gente possa trabalhar, desde as órteses para pacientes ortopédicos, desde as órteses menores, para as órteses para bebês, órteses para pacientes com espasticidade. Então, a órtese que eu uso para um paciente espástico é totalmente diferente do termoplástico que eu uso para um paciente ortopédico. Se eu quero fazer uma órtese dinâmica, eu vou usar um outro material. Se eu vou fazer uma órtese suropodálica, outro totalmente diferente. Então, é importante que a gente esteja familiarizado com a diversidade de materiais que existe hoje no mercado. E lembrem, gente, são 18. 18, se você ligar lá em qualquer uma das empresas, elas te fornecem amostras, exatamente para que você possa testar os materiais antes de escolher, antes de comprar, antes de definir qual é aquele que vai atender à sua demanda. Então, pense qual que é a sua demanda maior e vamos primeiro começar a eleger os materiais que vão atender a minha demanda. Então, por exemplo, se eu trabalho mais com pacientes neurológicos, eu vou escolher um material que tenha mais resistência, porque o material com mais resistência vai me ajudar, por exemplo, a trabalhar melhor com a espasticidade. Né? Se eu trabalho mais com pacientes ortopédicos, eu posso demandar um material mais fino, mais leve, mais fácil de modelar, né? Onde eu consiga modelar mais facilmente comissuras, onde eu possa fazer mais facilmente arcos anatômicos, né? Então, é interessantíssimo que você esteja familiarizado com isso. Alguém tem alguma pergunta? Estou aqui falando sozinho. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Bom, eu vou dar continuidade então aqui rápido. Eu acho que tem aqui mais uma outra coisa que eu preciso vencer essa crise.
Ó, tá na mão. Vencer a crise tá na mão. Ó, pensem sempre. O problema, eu já ouvi isso muito, e inclusive um dos caras que eu acompanho, que eu acho um fantástico trabalho, ele fala uma coisa que é muito certa. O problema é a solução. Sabe por quê? O problema é a solução? Quando a maioria de nós, né? Hoje a gente está aqui, está em casa, a maioria dos nossos atendimentos estão pausados, mas quando nós retornarmos, a gente vai precisar de algo a mais. A gente vai precisar de algo a mais para que a gente recupere o tempo perdido. E esse algo a mais tem que estar à sua mão. Então, o ideal é que você esteja preparada para o que está por vir quando isso tudo passar, porque vai precisar. E ainda digo mais, a gente está num dilema muito grande esses dias, pelo seguinte, a gente tem uma demanda que não parou, uma demanda que está aguardando por nós, né, para atendimento, para fazer órteses em outros lugares, e a gente está naquela, ai meu Deus, e agora? E agora, o que, que eu vou fazer, né? Porque hoje a gente tem aqui 4 pacientes com 6 pedidos de órteses para fazer, e a gente está naquela, eu vou, não vou. Então a demanda, ela existe e ela existe agora, ela não parou. Ela não parou. Eles vão continuar precisando. Então eu acho que assim, o problema é a solução, independente da crise. Independente da crise. Bom, vou dar continuidade aqui. Ó. Uma outra coisa que é interessante você ter à mão para, principalmente se você vai fazer uma órtese para um paciente que demanda utilizar aquela órtese mais tempo, né? Então, pacientes neurológicos. O legal é que você tenha forrações, diferentes tipos de forrações, para que você consiga proteger proeminências ósseas, por exemplo. Então, aqui a gente tem 2 tipos diferentes de forração, né? Então, por exemplo, eu quero proteger, vou fazer uma órtese dorsal e eu tenho muitas proeminências ósseas aqui na região do metacarpo falangiana e eu preciso proteger essas proeminências. Então, eu posso fazer a órtese dorsal, mas nesse ponto eu protejo com uma forração, tá vendo? Então, a gente tem aqui, vários tipos de forrações, e essa daqui, ela é deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó, ela é autoadesiva, então, rapidinho você cola na órtese, tá? Para não desperdiçar, onde comprar? Onde comprar o quê? Os materiais de consumo que você fala? É isso? Silvia? São os materiais de consumo que você fala? Existem 3, olha, forração, esse tipo de forração a gente compra em um dos fornecedores, depois se você quiser a gente deixa, na verdade a MN vai lá falar, né? A MN Suprimentos é onde a gente compra esse tipo de forração, ela tem essa forração aqui que ela é mais fofinha, tá? O velcro, a gente tem um fornecedor que é da própria marca Velcro, né? O velcro separado macho e fêmea. Ah, tá. A gente compra da própria marca Velcro. Eles têm um site, a Velcro do Brasil, é onde a gente compra. Por quê? Os velcros que a gente encontra em armarinhos, em lojas de aviamento, elas são específicas, uma órtese realmente de tecido, mas não para as órteses que a gente utiliza, que a gente precisa colar o termoplástico, né, no termoplástico. Então, acho que aquele velcro que está lá não atende muito bem, né? Você pode até comprar o não adesivo, mas você corre o risco de estragar o material passando uma cola tipo Super Bonder, cola tudo, né? Porque aquela cola que você vai pôr no termoplástico, ela gruda e ela não sai mais. O velcro sai, mas a cola fica. Então, você fica lá com uma crostazinha de cola Super Bonder, que se você for precisar remodelar aquele material, aquela crosta vai te atrapalhar, né? Então, vale a pena comprar algo com uma qualidade melhor. Tem outras empresas, no caso da Efetive, da própria Politec e a MN, que também distribuem os velcros da Velcro, né? Mas
a gente dá preferência por comprar diretamente, porque sai melhor, porque sai mais barato, inclusive. A gente compra em quantidade maior, mas sai mais barato. Tá cortando, né? Eu não sei dizer, gente. Tá ruim essa chamada, né? Eu tenho medo de tirar aqui, colocar o meu 4G aqui e o negócio piorar. Piorar do que tá. Eu vou deixar salva, tá? A gente vai deixar salvo tanto aqui às 24 horas no Instagram, mas eu tô fazendo aqui uma transmissão pelo YouTube, tá aqui já no meu computador. Então, eu vou separado na MN, se eles vendem separado. Não sei te dizer se vende separado na MN. Não sei, mas a velcro vende separado. A velcro faz o rolo separado do velcro fêmea e o rolo separado do velcro macho, tá? Velcro separado mesmo. A Marília tá dizendo que sim, que vende separado. Bom, que mais? A outra coisa que a gente tem que ter à mão, uma espátula, né? Que pode ser uma espátula tipo de cozinha ou uma espátulazinha como essa aqui, ó. Essa daqui, ó, eu acho que é as mesmas que usam em salão de cabeleireiro, né? A gente usa para tirar o termoplástico de dentro da água e não queimar a minha mão. Bom, então a gente usa esse daqui, vai falando, que aí na hora que chegar aqui a mensagem para mim eu respondo. A gente usa isso daqui para tirar o termoplástico de dentro da água, tá? Que mais? Que mais? Que eu acho que, bom, eu acho que é essencial são essas coisas que eu mostrei. E além disso, são os lápis, né? A gente não usa caneta para riscar o molde na própria placa. A gente pode utilizar 2 tipos de lápis. Ou o lápis dermatográfico, que é um lápis especial, específico para isso. Ele tem um custo um pouquinho mais alto. E é o mesmo lápis que as delineadoras de sobrancelha usam para riscar a sobrancelha da mulherada lá no salão de beleza. É o mesmo lápis. O lápis dermatográfico tem deles preto, marrom, colorido. Ou você pode comprar também um lápis de riscar tecido. Então, esse lápis ele vai super bem também. Ele tem o mesmo fiozinho para puxar. Gente, estou aqui querendo achar meus lápis. Sinceramente, estou bem chateada que os lápis não estão por aqui. Bom, não vai rolar. Vai sem lápis mesmo. E esses lápis, eles ajudam bastante porque eles têm um custo mais barato, tem um custo bem mais barato do que o lápis dermatográfico e ele atende super bem também. Alguma dúvida, alguma pergunta? Velcro vende pela internet? Vende. Vende pela internet também. A gente tem um distribuidor, né? Trabalha com um distribuidor que vende pra gente, mas você pode encontrar pela internet também. Agora, lembra sempre, compra o velcro macho. Macho, você compra o de 25 milímetros, espessura de largura, e o velcro fêmea, 5 milímetros de espessura, ok? Nada de velcrinho fininho para colocar, para posicionar punho, para posicionar antebraço, Deus do céu. A gente treme quando a gente olha essas coisas por aí. Tá bom? Que mais, galera? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer saber alguma coisa diferente? Que queira perguntar? Bom, eu vou aqui falando. Onde vocês compram os velcros coloridos? É esse, Patrícia, a gente compra da Velcro do Brasil. Eles têm uma gama enorme de velcros coloridos, só que eles vendem os velcros com rolo de 25 metros. Então, aí, o ideal é você escolher, assim, algumas cores que você acha que saem com mais facilidade, e aos pouquinhos você vai aumentando o leque de cores. A gente compra, normalmente, a dica aqui, normalmente o que mais sai pra gente é a cor preta e azul, sai demais, mas também tem gente que adora os coloridos, até porque eu acho que por influência nossa, porque a gente adora tudo colorido, então a gente sai laranja, sai rosa, sai de toda cor. O que menos sai, para falar a verdade, é o bege. Bege tá aqui, ó, vou falar, isso aqui, esse rolinho aqui, ó, tá para acabar, tem aqui, eu acho que uns 3 anos que ele tá aqui e não acaba mais, mas os coloridos acabam numa rapidez. Ó, vermelho, rosa, laranja, tem vários tons de laranja, cinza, lilás, todas as cores eles têm.
azul de várias tonalidades de azul, várias coisas. Eu acho que nós vamos encerrar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Bom, só para lembrar, a gente vai fazer. Vamos intensificar a nossa presença aqui na internet, aqui no Instagram, no YouTube também. Então, vamos fazer as lives do Tá na Mão todos os dias. A gente vai tentar definir um horário que seja legal para a maioria. A gente acredita que as tardes são mais tranquilas, apesar de estar travando bastante aqui. Eu acho que ainda assim talvez seja melhor do que a noite, do que o horário das 7 horas, como a gente estava fazendo, 8 horas, que é super concorrido. Talvez ou jogar nesse horário, ou jogar talvez um pouquinho mais tarde, umas 9 horas, como alguém falou. A gente vai tentar definir isso, tá? Mas vamos fazer as nossas lives do Tá na Mão todos os dias. Essa semana a gente deixa a programação do que vai vir essa semana. Outra coisa que a gente gostaria de lembrar é que as inscrições, as matrículas para o curso Mãos à Órtese estão abertas exatamente nesse momento. Para quem ainda não viu, para quem perdeu a Semana Terapeuta de Mão Cheia, que já não está mais no ar, mas nós temos o link que vai com a explicação toda detalhada do que vai conter no curso, no Mãos à Órtese. É um curso completo, é um curso extenso, de uma formação mesmo, eu acho, assim, a primeira turma, para vocês terem uma ideia, ela começou em fevereiro e ainda não acabou, ainda tem muita coisa para eles verem, a gente achava que ia ser uns 3 meses, mas eu acho que vai até para mais, tá? Porque cada dia a gente acha coisas mais interessantes, mais legais, e a gente quer colocar dentro do curso, porque a gente acha que vale a pena, porque a gente quer investir na formação da maioria dos terapeutas. Então, a gente está junto com vocês. Hoje, o Mãos à Órtese, ele já está com mais de 60 aulas prontas para serem acessadas, que a gente distribui a cada fim de semana, né? A cada sexta-feira sai uma aula nova. Tem certificado? Tem certificado para quem acabar o curso. A gente consegue visualizar quem é que está fazendo o curso certinho. A gente faz o acompanhamento dentro da nossa comunidade do Facebook. A gente faz lives agendadas com os alunos para tirar dúvidas. A gente está disponível para tirar dúvidas sempre que for preciso. E é isso. O Tá na Mão, ele é um curso completo e é onde a gente ensina. Tá na Mão não, desculpa, gente, é no Mãos à Órtese. A gente ensina mais de 25 modelos de órteses para você fazer pro resto da sua vida. O Mãos à Órtese é para membros superiores? Sim, mas a gente tem um bônus exclusivo para quem se matricular. Nós vamos ensinar a fazer uma órtese suropodálica. Membro inferior? Sim, nós vamos fazer uma de membro inferior, que é a órtese suropodálica não articulada, mas nós vamos ensinar a fazer em termoplástico de baixa temperatura, tá, Márcio? A gente utiliza para a maioria dos pacientes que demandam uma órtese de termoplástico de baixa temperatura de membro inferior, são os pacientes que estão acamados ou que ainda por qualquer motivo não fazem descarga de peso, ou para crianças e bebês. Então, a gente usa o termoplástico de baixa temperatura, até porque a gente consegue entregar muito mais rápido do que as órteses convencionais feitas em material polipropileno ou termoplástico de alta temperatura, em que o técnico vai até o hospital, ou a residência, ou a instituição de longa permanência, e demora aí até ficar pronta em torno dos 30, 40 dias, né? Eu acho que é mais ou menos essa a média de tempo que a gente observa. Eu não sei se em alguns outros lugares é diferente, mas por aqui é a média de tempo que demora a ser entregue uma órtese feita em termoplástico de alta temperatura. Com esse material, a gente consegue fazer na UTI e entregar no mesmo dia. No mesmo dia. Então, tem sido uma demanda muito grande, inclusive agora, nesse momento, a gente tem aí pedido para fazer 6 órteses de membros inferiores, 6 órteses suropodálicas, pacientes com pé torto congênito. Olha que maravilha, você conseguir remodelar aquele mesmo material sem
sem colocar aquele gessinho e quebrar gessinho e põe gessinho e aquele material que irrita a pele da criança, com esse não, a mãe consegue tirar, consegue dar banhinho, fazer tudo e colocar a órtese de novo e a gente vai lá e remodela. Então é uma demanda bem bacana mesmo, tá? Quem quiser, quem tiver interessado no Tá na Mão, não Tá na Mão não, gente, Tá na Mão é a nossa live. No Mãos à Órtese, vai lá no nosso link que tá na descrição da nossa bio e se inscreve, porque as inscrições acabam no dia 18 de abril, às 23h59, sem choro nem vela, tá bom? E aí, se não entrou nessa turma, bau. Gente, nós vamos encerrar, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a quem ficou aqui, quem está aqui com a gente, quem acompanha o nosso trabalho, e na bio do Insta, é isso mesmo. Quem acompanha o nosso trabalho, quem gosta, né, que se identifica, tem desconto? Tem desconto à vista. Tem desconto à vista. Vai lá dar uma olhada. Tem desconto à vista e tem parcelamento. Tem desconto à vista e tem parcelamento em até 12 vezes a perder de vista, tá bom? Deem uma olhada lá, quem quiser, com a hora que acabar de finalizar o pagamento, tudo você vai receber por e-mail e já começa a acessar hoje, tá bom? Grande beijo a todos e até amanhã. Amanhã, quem vai estar aqui na live com vocês é a Marília. Marília tá aí, ela que vai continuar a live de amanhã, tá bom? Beijocas a todos. Até amanhã, muito obrigada. Tchau.